e faço parte do grupo 7, que tem como objetivo falar sobre as doenças psicossomáticas, ou somatização. Mas o que é uma doença psicossomática? Então, psico é a mente e o soma é o corpo, ou aquilo que é relativo ao corpo. Ou seja, por nossa mente e pelo corpo estarem conectados, ou seja, o corpo ser o reflexo da mente, há uma doença psicossomática é quando a nossa mente não está bem, a nossa saúde emocional não está bem. E o que isso acontece? Acaba causando impactos muito negativos no nosso corpo, que no caso seria dores, alterações hormonais, muitas outras coisas. E também, isso também é amparado também por uma das escritoras terapêuticas mais sucedidas de todos os tempos, a Louise Hay, que em um de seus livros, quer dizer, um não, em vários livros, ela usa bastante a concepção de que se uma doença física aparece, significa que a gente tem que se atentar ao nosso emocional, nosso psicológico, porque é de lá que tá vindo o problema. É, o nosso organismo não digeriu 100% dessa emoção negativa que a gente tá tendo. Aí o que acontece? O nosso corpo, o nosso corpo sinaliza. Ô camarada, olha, tá alguma coisa errada, você precisa se atentar. Tá alguma coisa errada. Aí, ou a pessoa percebe pelo amor ou pela dor, literalmente. O corpo faz tipo assim: "Ah, você não quer se ligar do que está acontecendo, não? Então tá bom, prepare-se para sofrer." E daí surgem diversas doenças que também são muito presentes também em empregos, em empresas, porque os trabalhadores ficam à mercê de muita pressão por produtividade, por, por resultados positivos. Aí o que acontece? Ele fica muito estressado mesmo, a tal ponto de ele explodir literalmente. E quem sofre com isso é o nosso corpo. Só que infelizmente muitas pessoas não se interessam muito na nossa saúde emocional. Muitas pessoas não estão ligadas porque o nosso corpo está dizendo. Infelizmente não. E com isso o organismo acaba sofrendo muito, acaba pagando um preço muito alto. E também as pessoas que vão buscar ajudas, elas infelizmente também se deparam ainda com dificuldades de diagnóstico, porque muitos médicos ainda pedem exames como ressonância magnética, raio-x e muitas outras coisas. E acontece que é, esses exames não dão em nada. Ou também vão imposto também, a pessoa só vai lá e fala, o médico só vai lá e fala: "Ah, toma esse remédio tal aqui e você vai melhorar." E a pessoa não melhora. Aí essa pessoa acaba sofrendo muito, o corpo dela acaba sofrendo muito por conta desse desequilíbrio emocional. E o corpo é reflexo da nossa mente, como eu falei anteriormente. Porque essa conexão acontece porque a nossa emoção possui três componentes principais que são importantes falar, que é o componente subjetivo, que é como você expressa, como você experimenta a emoção. O que que, como é que você o que você faz quando você sente essa emoção? Como é que você experimenta? O que você faz com ela? E também tem o componente fisiológico,
que é como o seu corpo reage diante dessa emoção. Por exemplo, quando a gente está com muita raiva, a gente tende a ficar com dor de cabeça, a gente tende a ficar com nossos ombros, principalmente, tensionados. Ou também até o nosso coração também acaba sofrendo por isso, você correndo risco de desenvolver uma doença cardiopata. E também é o expressivo, que é como você se comporta em resposta a essa emoção. Qual é a sua reação diante dessa emoção? Por exemplo, quando a gente está com muita raiva, a gente tende a ficar com dor de cabeça, a gente tende a ficar com nossos ombros, principalmente, tensionados. Ou também até o nosso coração também acaba sofrendo por isso, você correndo risco de desenvolver uma doença cardiopata. E também é o expressivo, que é como você se comporta em resposta a essa emoção. Qual é a sua reação diante dessa emoção? O que você faz diante dessa emoção? Você, quando está com raiva, você parte para a cara de alguém? Você quebra a cara de alguém? Você quebra um objeto? É como você reage à situação. E isso prova o seguinte, que não adianta você falar que nosso corpo não impacta a nossa mente, a emoção não impacta nosso corpo, que infelizmente isso não é verdade. Esse corpo a gente acaba sofrendo por isso. A nossa emoção está ligada 100% ao nosso corpo. Agora vocês vão saber mais a respeito sobre como que essas empresas adoecem os colaboradores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu vou falar um pouco como o trabalho adoece o colaborador. Pegando um gancho do que o nosso amigo Christian falou anteriormente, não há como separar a saúde física e psíquica. As duas andam de mãos dadas. Não é de hoje, né, que estudos mostram que nós somos a soma daquilo que sentimos e pensamos. Nossas emoções são capazes de preservar nossa saúde e também interferir no surgimento de doenças graves. Através disso, eu separei um ponto, que é um ponto-chave para acarretar em doenças, que é o estresse no trabalho. O estresse é muito rotineiro hoje em dia nas empresas, nas indústrias, e eu pontuei dentro do estresse alguns fatores que são os maiores causadores do estresse no ambiente corporativo. O primeiro ponto é a disputa e competitividade. Trabalhar num ambiente hostil, onde não se pode confiar no colega ao lado, é muito desgastante emocionalmente. Além disso, algumas empresas estimulam a competitividade doentia. Para tirar proveito disso, acabam criando um clima organizacional tóxico, propício a atritos e rivalidades. Como a professora Liliane citou numa das últimas aulas dela, falando sobre o Steve Jobs, né? Que ele estimulava muito a competitividade dentro da empresa. E isso, por um lado, pode ser bom, mas por outro lado, né, para a cabeça do colaborador, pode trazer alguns transtornos. O outro ponto é a cobrança excessiva. Algumas empresas não respeitam o horário comercial acordado. Alguns chefes exigem que os funcionários atendam o telefone e respondam aos e-mails à noite, de madrugada e nos finais de semana. Essa exigência, na maioria das vezes, não é dita de forma direta. Porém, aquele que tenta resistir a essa cultura costuma ouvir indiretas irônicas, sofrer boicotes ou até mesmo ser demitido. Isso aí a gente vê muito aqui no nosso mercado offshore. As pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com logística, né? Com logística. Às vezes a pessoa não está de plantão, não é o dia dela de trabalho, e ela tem que responder e-mail, tem que atender telefone, assim, né? Tem entre aspas, porque ela não está no dia de plantão dela.
Mas se ela não fizer isso, pode haver algumas consequências futuras para essa pessoa no trabalho. Outro ponto que eu separei aqui é chefes tiranos. Há chefes que motivam suas equipes através de ameaças. Criam um clima de terror sobre a justificativa de que assim o funcionário produzirá mais. Isso aí a gente também já viu até na aula da professora, né? Ameaçar o funcionário para ele produzir mais. Isso aí pode trazer muito transtorno psicológico para a pessoa. O outro ponto aqui também é o acúmulo de funções. Algumas empresas atribuem ao funcionário a um número de tarefas quase impossíveis de serem executadas dentro do horário estabelecido. Com isso, o funcionário sacrifica lazer, família, descanso e submete o seu corpo e mente, né, a um constante estado de fadiga. O último ponto psíquico que eu separei é a sensação de justiça. No ambiente corporativo é muito comum abrir mão da meritocracia em função de outros interesses. Esses interesses são parentesco, relacionamentos afetivos, solicitação de amigos ou troca de favores. O que quer dizer isso? Talvez você é o próximo da fila ali para conquistar, né, uma função, um cargo mais alto, só que vem uma pessoa de fora, talvez sem experiência, mas por ser amigo, por dever algum favor a alguém, o seu superior vai e coloca essa pessoa, talvez despreparada, num lugar onde você ou a pessoa esteja preparada para assumir. Eu também coloquei alguns pontos aqui, só que para não estender muito, de as doenças físicas, né, que é o LER, lesão por esforço repetitivo, surdez temporária ou definitiva. Você fica sentado na mesma posição digitando, pode causar um LER, você pode adquirir essa doença. Surdez temporária ou definitiva, talvez está num ambiente com muito ruído, mesmo usando o EPI, né, o equipamento de proteção individual, mesmo assim, talvez não seja suficiente. Eu tive uma conversa com um conhecido meu que trabalha embarcado, ele está afastado devido à crise de ansiedade. Ele revelou que não consegue voltar ao trabalho, teve crise de ansiedade nos dias anteriores ao check-in. Abre aspas. A primeira crise aconteceu no quarto de hotel. Perdi o ar e tive taquicardia. O supervisor me pediu para ter calma, mas acabei indo embora sozinho. O psiquiatra me afastou, fecha aspas. De acordo com ele, o tempo de quarentena em hotéis foi adicionado ao período em que ficam embarcados, tem levado a categoria ao limite emocional, abre aspas. Outros tomam remédio tarja preta sem prescrição médica e passam o tempo de isolamento dormindo, só acordam no dia de sair do quarto, que é o dia de embarque. Porque para quem não sabe, né, as pessoas que trabalham embarcado por causa do Covid estão tendo que ficar cerca de 1 semana a 14 dias em hotéis, confinados dentro do quarto, recebendo comida pela porta. Imagina como não fica a cabeça da pessoa, né, sem ter contato com ninguém. E ele também, esse conhecido meu, ele também falou sobre o banho de sol, que nos primeiros meses de quarentena, né, de Covid, a empresa liberava sair 2 pessoas do hotel para tomar o banho de sol, 2 pessoas por andar, né, do hotel para tomar um banho de sol. E, cancelaram isso, nem isso está tendo mais, então você tem que ficar literalmente trancado dentro do quarto. Imagina o surto que é. Isso aí pode adoecer muito, né? O trabalho adoecendo o colaborador. É isso aí, galera. Agora eu vou passar a palavra para Fernanda. Boa tarde, sou Fernanda Freitas. Agradeço pelo Christian e o Rafael terem trazido o tema do trabalho até aqui. E agora eu vou falar sobre as principais doenças psicossomáticas relacionadas ao trabalho. Bem, se a gente pensa que o trabalho é um lugar que proporciona diversos estímulos para o colaborador, né? Então, tanto a parte da rotina das atividades quanto as relações interpessoais, elas afetam os trabalhadores de uma determinada maneira. Então, se a gente fala de condições de trabalho estressantes ou uma rotina diária de muitas atividades
ou uma condição de trabalho que lide com situações perigosas, a gente está falando também de como o indivíduo recebe esses estímulos, né? Então, não é porque eu já consegui lidar com certas pressões no passado que eu consigo lidar com as mesmas situações agora. Então, foi muito do que a pandemia trouxe. Muitas pessoas, né, viram na pandemia a gota d'água para situações que já não vinham favoráveis, né, para suas vidas. Então, é importante a gente pensar que os mesmos estímulos, eles podem produzir efeitos diferentes na mesma pessoa quando a gente observa, né, quando a gente compara ao longo do tempo, e os mesmos estímulos, terem respostas diferentes com cada indivíduo. Não é todo mundo que sabe trabalhar sob pressão, não é todo mundo que sabe lidar com curtíssimos prazos, ou enfim, com relações interpessoais que nem sempre favorecem o exercício do trabalho. Bom, dito isso, se a gente considera que muitas vezes dentro das organizações as questões pessoais devem ser mantidas em silêncio, a gente tem as pessoas não lidando, não externando as emoções que esses afetos trazem. Então aí a gente tem o início do que a gente diz que é a doença psicossomática. Então ela pode tanto agravar alguma doença, alguma predisposição que o indivíduo já tenha, ou ela pode iniciar um processo que não era existente, né? Lembrando daquilo que eu falei das situações, né? Ao longo do tempo, a pessoa pode deixar de conseguir lidar com certas situações. Então, assim, quando a gente pensa nesse espectro de iniciar uma doença ou agravar uma doença, ou abrir portas também para que doenças piores apareçam, a gente tem uma gama quase que infinita, né, de doenças. A gente fica difícil da gente dizer o que é psicossomático e o que não é. E a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise estudam muito isso. Então, eu trouxe aqui, né, vou ler algumas das doenças que podem, né, surgir a partir desse afeto, desses estímulos, né, no trabalho, ou que pode ser uma consequência do agravamento, né? O indivíduo já tinha uma predisposição e o trabalho trouxe isso à tona. Então, fadiga, síndrome do pânico, estresse, depressão, ansiedade, gastrite, muito comum, disfunções hormonais, variações de humor, dor de cabeça, insônia, angústia, dermatite. Então, muitas vezes essas doenças, nem mesmo o próprio indivíduo, às vezes, consegue relacionar isso com a situação que ele está vivendo no trabalho. Por isso que é tão importante o processo de falar, né? De elaborar pela fala, né? E aí a terapia desempenha um papel fundamental nisso. E para concluir essa parte, eu vou ler a citação, uma breve citação do Christophe Dejour, que é um psicanalista francês que tem um longo estudo sobre a relação de doenças psicossomáticas e o trabalho. Todo trabalho tem a resistência do real e a experiência do real. Afetiva, perdão. Pois que trabalhar é sempre fracassar, sofrer. Obrigada. Passo agora a palavra para o Luiz Cláudio. Obrigado, Fernanda. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Cláudio e eu faço parte do grupo 2 do seminário. E nós estamos falando sobre as doenças psicossomáticas. Eu gostaria de começar o meu vídeo citando o Chiavenato em seu livro Gestão de Pessoas, em que ele fala que a qualidade de vida tem se tornado um fator de grande importância para as organizações e está diretamente relacionada à maximização
do potencial humano. As organizações que se preocupam e têm ações voltadas para a qualidade de vida dos colaboradores, elas se preocupam primeiramente com o bem-estar, satisfação, segurança, saúde e a motivação dos funcionários. E é interessante lembrar que essas necessidades, elas nos remetem à pirâmide de satisfação de Maslow, que nós vimos na aula passada de teorias comportamentais. Os fatores que contribuem para o aparecimento de doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas estão intimamente relacionadas às emoções, aos sentimentos do ser humano. Os fatores que mais contribuem é o desgaste profissional e a carga horária elevada, traumas de infância, acontecimentos marcantes, situações de violência extrema, violência doméstica, bullying, ansiedade e tristezas, que podem evoluir para uma depressão. Há casos em que uma simples tristeza no ambiente de trabalho, ela evolui a um grau intenso de depressão, sendo necessária uma intervenção médica. E o mais recente, a pandemia e o coronavírus, e o Covid-19. Tratamento. O tratamento das doenças psicossomáticas é feito à base de analgésicos, antihistamínicos e anti-inflamatórios, além de acompanhamento com psicólogos e psiquiatras. A maioria das causas, digamos que a mesma causa para todas as doenças psicossomáticas, elas vêm de emoções negativas, intensas e constantes. Como não adoecer? Primeiramente, manter o equilíbrio físico e mental, falar sobre o que você está sentindo, sobre o que você pensa, fazer exercícios regulares, ginástica laboral, faça uma viagem, fuja da rotina, pratique o bom humor e, principalmente, viva. A vida deve e merece ser vivida. Eu vou deixar vocês agora com a Brenda e ela estará trazendo um estudo de caso real. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Brenda. E para complementar o que os meus colegas disseram até aqui, eu vou falar sobre uma empresa do ramo psicológico aqui de Macaé, que é a empresa CEPEM, uma empresa de consultoria especializada em psicologia corporativa e projetos de recrutamento e seleção. E o seu foco está em indústrias e setores de alta complexidade. Em sua célula de psicologia, a CEPEM ela oferece projetos customizados de apoio à avaliação e assessoria psicológica para empresas. As empresas que veem a necessidade de dar apoio psicológico aos seus colaboradores, vão adquirir esses serviços da CEPEM. Já na célula de recrutamento, ela tem atuação nacional em projetos de grande e médio porte, com foco em agilidade e segurança operacional. A Laís Barroso, que é consultora de recrutamento e seleção da CEPEM, irá nos explicar um pouquinho como eles têm se adaptado a esse momento em que vivemos, de pandemia, como eles têm contribuído para a saúde mental dessas pessoas, ou como eles têm ajudado essas empresas que entram em contato com ele, para poder adquirir os seus serviços. Bom, Fernanda, o CEPEM é um centro de psicologia empresarial, então a gente atua efetivamente já na parte de avaliação psicológica em si há muito tempo, parte de recrutamento e seleção. Por muitas vezes, quando as empresas têm alguma questão com o colaborador, eles
mandam para a gente avaliar psicologicamente como está a condição daquele profissional, mas com o agravamento da pandemia, com as questões, né, da pandemia no nosso país, nós tivemos novas vertentes de trabalho, onde hoje nós temos psicólogos offshore que embarcam efetivamente para clientes nossos, né, para prestar todo o suporte psicológico para os profissionais que estão a bordo. Temos psicólogos onshore que fazem atendimento online ou até mesmo presencial quando necessário, mas a gente tem evitado por conta da pandemia. Então, esses colaboradores muitas vezes estão em quarentena no hotel, então nós fazemos o atendimento, o acompanhamento, né, durante o período de quarentena e depois quando eles estão efetivamente a bordo. Casos pontuais, caso seja realmente necessário, a gente até faz um atendimento fora desse padrão, mas quando é muito crítico, aí efetivamente a gente precisa encaminhar, né, para outros profissionais fora do corpo de funcionários do CEPEM, porque aí já é uma outra esfera, né? Ademais, a gente faz todo o trabalho de psicoeducação, trazendo temas sensíveis às equipes, aquilo que tem se demonstrado, né, como importante para que eles possam ter entendimento, para que eles possam falar, é um espaço de escuta principalmente. E também trabalhamos com essa parte de palestras, né? Então, durante todo o período de pandemia, nós fizemos muitas palestras, muitas lives, tudo isso voltado para o conteúdo de saúde mental, voltado para a área de petróleo, para corporações, né? Não só na área de petróleo, mas em grande maioria na área de petróleo, porque é a parte preponderante aqui da nossa cidade. E para concluir, né, a nossa apresentação, assim como a CEPEM, existem outras empresas que têm se importado, têm dado grande importância à saúde mental de seus funcionários. Empresas como a Ambev, né, que criou o programa Gente 360, uma plataforma de apoio psicológico para os seus funcionários. A Unilever também, que é uma empresa que já oferece apoio para a saúde mental dos seus funcionários e criou o programa de bem-estar, né? Nesse programa, eles abordam tanto problemas físico, emocional, mental, até mesmo problemas jurídicos, né, de seus funcionários. Então, né, a gente vê que as empresas elas têm se adaptado, elas estão inovando, né, elas estão se preocupando, né, com a saúde mental de seus funcionários, e eles perceberam, né, eles tiveram a sensibilidade de perceber o quão importante é um profissional estar bem mentalmente, quão importante isso é para a sua empresa, para entregar um trabalho de excelência.